Hoje, para comemorar os 1000 inscritos que nós tivemos aqui no canal, eu vou falar sobre viver de música. Será que é possível viver de música? Será que dá para viver da música? Muita gente acha que não. Algumas pessoas vão culpar o Brasil, falar que o Brasil não tem cultura, falar que nada aqui dá certo. Outras pessoas vão acreditar que só músicos famosos conseguem viver da música, ou até mesmo bandas estruturadas com empresário. Acho que viver da música é só se fizer muito show. E eu também já pensei assim. Só que hoje 90% da minha renda é da música. E eu consegui realizar um sonho que eu tinha desde os 16 anos de idade, que era viver da música. Quando eu completei 16 anos de idade, que eu percebi que eu não conseguia me encaixar num trabalho de escritório e também não conseguia me encaixar num trabalho braçal, embora eu fosse bom nos dois trabalhos, começou a surgir dentro de mim uma vontade, um sonho, um desejo de viver da música. Eu já tocava há mais de 6 anos nessa época e eu queria fazer alguma coisa com aquele talento que eu tinha. Foi aí então que eu comecei a dar aula. Eu já dava aula antes disso, só que eu não ganhava dinheiro dando as aulas. Então quando alguém chegava em mim e perguntava se eu dava aula de música, eu falava que sim e cobrava um valor irrisório. Eu comecei cobrando cerca de R$50 por mês e R$80 para dar 2 aulas por semana. E cada vez mais as pessoas foram me pedindo para dar aula, elas foram vendo os resultados dos meus alunos. Já tive alunos meus que tocaram junto comigo, que acabaram tocando na igreja, tocando na banda junto comigo. Então eu acredito que esses resultados foi o que começou a alavancar as minhas aulas. Com isso, o desejo de viver da música só cresceu ainda mais. Eu comecei a ver dinheiro entrando, então em 2017 eu decidi formar a Banda Som da Alma. Um sonho, um projeto que nasceu no meu coração e eu coloquei ele pra frente. Nos primeiros anos foram muito difíceis, gente, porque eu não sabia cobrar. Na verdade, até hoje eu não sei estipular valor e tal, principalmente quando a gente fala no âmbito da igreja. Há uma crença aí que músico de igreja não pode cobrar, não pode trabalhar da música, e eu cresci dentro da igreja, e eu cresci com todos esses pensamentos, todas essas crenças, que músico não ganhava dinheiro, e se fosse para ganhar dinheiro, você teria que tocar num barzinho, tocar num show grande por um artista grande ou algo desse tipo. Em 2017, quando eu formei a banda, também foi o nascimento do meu primeiro filho, o Benjamin. E foi aí que eu comecei a lutar contra o tempo, porque eu sabia que meu sonho talvez não fosse se realizar. Só que com a ajuda dos meus pais e da minha família, que sempre me apoiaram, graças a Deus, eles deram esse voto de confiança e eles acreditavam em mim, eu fiz aquele sonho ainda crescer ainda mais dentro de mim. Então eu fazia reunião com a banda, mostrava os projetos, tentava mostrar a direção para onde a gente ia, porque eu era o líder da Banda Som da Alma, então eu pensava que todo mundo teria que estar junto. Só que na verdade, a Banda Som da Alma nasceu de um bloqueio meu, o medo de ficar sozinho, o medo de fazer as coisas sozinhas. E por viver de música ser um sonho meu e não dos integrantes da banda, teve uma época que a banda começou a desfazer. Depois da pandemia de 2020, alguns integrantes saíram da banda, outros integrantes foram fazer faculdades, outros foram para outros estados. Teve uma época que a banda tinha 12 integrantes, a gente tinha 2 bandas. A gente tinha uma banda que ia ficar na igreja e uma banda que ia sair. Para você ter noção de como está hoje, totaliza comigo 5 integrantes. E aí você fala, mas ainda dá tempo, dá certo. Só que no meio desse percurso nós também passamos por várias dificuldades, como o carro quebrar. Percebemos que as igrejas não gostavam de ofertar. Todas as vezes que a gente falava sobre oferta, todas as vezes que a gente falava sobre valores, as igrejas às vezes retinham a mão. Nossa agenda em 2019, 2020, 2021, 2022, a gente tinha agenda todo final de semana. Eu trabalhava muito na divulgação, eu acordava cedo. Minha mãe chegou a me ajudar a comprar o curso do Pablo Marçal, onde eu aprendi sobre marketing digital, onde eu aprendi a fazer edição de vídeo, edição de imagem, artes gráficas, e eu comecei a tentar incorporar tudo isso na banda. E fluiu muito, mas o medo e a crença de cobrar das igrejas, de estipular valor, de me divulgar sabendo que eu estou cobrando valor por aquele trabalho, cresceu dentro de mim. Embora eu soubesse e sei que não é pecado você cobrar por um serviço que você está fazendo. E eu tinha certeza de algo. Na minha igreja eu servia com amor. Não estipulo valor para tocar dentro da igreja que eu congrego. Mas para as outras igrejas que nos convidavam por ver o nosso trabalho muitas das vezes em outras igrejas, outra indicação, era necessário cobrar para locomoção, para alimentação e pra gente conseguir sobreviver como banda. Só que mesmo assim havia um bloqueio muito grande da minha parte em me vender, em cobrar, em estipular um valor ali para aquela igreja. E com isso
por perceber que os pastores não davam a mínima para isso, que a igreja em si não estava nem aí se eu iria sobreviver no outro dia ou não, eu comecei a desanimar e comecei a acreditar fielmente que não daria para viver da música. O meu sonho, o meu projeto, ele estava indo por água abaixo, sabe? E isso tudo corroeu dentro de mim e me deixou muito triste. O que fez eu não desistir de tudo foi ter uma família que me apoiava, uma esposa que me via chorando, às vezes, em lágrimas, pensando que nada ia dar certo, pensando que eu nunca ia conseguir realizar meu sonho. Meu pai e minha mãe, que sempre me ajudaram, sempre me apoiaram. Minhas irmãs, que sempre me aconselharam. E uma igreja, que é a igreja onde eu congrego, que sempre me apoiou em tudo. A gente teve momentos como do carro quebrar, momentos da caixa quebrar, momentos de não ter instrumento, momentos de passar uma dificuldade muito grande para se locomover para outra igreja, momentos de faltar gasolina no carro. A gente passou por vários perrengues. Por um perrengue de estourar o cabo da embreagem. E a gente tem tudo isso registrado no canal Banda Som da Alma. Com tudo isso, com a questão de cobrar o valor para ir nas igrejas, com a questão das dificuldades que a gente estava passando, eu comecei a parar de divulgar a banda. Parei de postar vídeo, parei de querer sair. Eu desanimei. Quando o pastor perguntava se a gente tinha agenda disponível, eu falava que não. E, sinceramente, eu desanimei muito. E também os integrantes da banda começaram a desanimar quando viram que eu estava desanimado. Eu que era a força motriz para eles fazerem tudo, eu estava cansado. Tava triste, não sabia mais o que fazer. De 2023 para 2024, um rapaz me viu tocando numa igreja e ele me chamou no WhatsApp e começou a falar que eu tinha muito talento e começou a me indicar vários cursos para me fazer, falou pra mim sobre viver de música, só que eu tava muito cansado, gente. E eu confesso que eu destratei aquele rapaz. Eu destratei aquele rapaz porque eu não acreditava mais que era possível. E eu estava desanimado, eu estava triste. O sonho que eu tanto tentei alimentar, eu não tava conseguindo conquistar. E hoje eu sei que não foi apenas pelas dificuldades, mas também era pelas crenças que eu tinha dentro de mim. Força de vontade eu tinha, esforço eu tinha, só que havia vários bloqueios dentro de mim relacionados a dinheiro, relacionado a conquistar, relacionado a avançar, que não permitiram que o meu sonho se realizasse. Então, eu destratei aquele rapaz. Eu bloqueei ele no WhatsApp porque, na minha concepção, ele estava sendo chato. Ele estava toda hora me falando que era possível viver de música. Só que eu estava tentando viver de música e eu não conseguia. Ele me falava que eu tinha talento, ele me falava que era possível dar aula, e era uma coisa que eu já fazia. E ele me indicou vários cursos, ele mostrou pra mim quanto que ele recebia e tudo mais, só que eu não queria ouvir. Eu não queria saber dele. Então, mais ou menos em novembro de 2024, já desanimado e determinado a desistir da música, teve um workshop na igreja que meu pai é pastor, do maestro Jaconias. E como eu falei, eu estava desmotivado, eu estava cansado, eu não sabia mais o que fazer. E ali eu vi uma pessoa que tinha mais de 20 anos de música. Em 2024, mais da metade da minha renda já vinha de aulas de música. Só que eu não me divulgava como professor de música. Eu era indicado pelas pessoas como professor de música. Então eu entrei no workshop e vi o maestro Jaconias, que vive mais de 20 anos de música, e ali reacendeu a chama novamente. No final do workshop, ele chegou em mim, conversou comigo e me mostrou vários caminhos. Ele me perguntou se eu já toquei em casamento, e gente, eu já toquei em casamento. Só que lembra que eu sou músico de igreja? Lembra que eu sou crente? A igreja nos traz uma crença que você não pode escutar música secular, certo? E aí, a partir disso, eu não tinha repertório para tocar nos casamentos. Eu recebi várias propostas de tocar em casamentos, só que porque eu não ter repertório, eu não conseguia tocar nos casamentos. Então eu falei isso pra ele, ó, já toquei em casamento, a banda Som da Alma já tinha tocado em uns 5 casamentos pelo menos, a gente já tinha recebido dinheiro, a gente percebeu que ali era um caminho pra ganhar dinheiro na música, tocar em casamento, só que a gente não tinha repertório pra tocar no casamento, e não surgiu-me a ideia de parar, estudar repertório, ensaiar os repertórios dos casamentos pra gente começar a divulgar isso, porque eu estava desistindo da música. E nessa conversa ele me deu um caminho. Ele falou, Lucas, entra numa faculdade de música, você já tem uma porcentagem da sua renda que é de música, então entra na faculdade de música, lá você não vai aprender nada, você não vai aprender nada de diferente. A única coisa que você vai ter é um certificado, um papel que vai ser uma carteirada que você vai dar nas pessoas que você estudou música. Estar ali e conversar com ele virou uma chave na minha cabeça. E eu descobri que era possível viver da música de verdade, como eu já vivia, como eu já recebia uma porcentagem da música, só que eu não sabia que era possível viver totalmente da música. Eu cheguei em casa doido, e estava quase na hora do culto, mas eu queria falar pra minha esposa a novidade: eu quero viver
de música. E esse sonho é possível. E aí eu comecei a pesquisar a faculdade que eu poderia fazer música, e eu comecei por licenciatura em música, que foi o que o Jaconias me indicou. Em janeiro de 2025, eu entrei na faculdade. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi me divulgar como professor de música. Criei uma arte para divulgar e comecei a divulgar primeiro no WhatsApp. Com isso, os meus familiares já começaram a espalhar também para outras pessoas. E aí várias pessoas começaram a entrar em contato comigo para eu dar aula. Então em 2025 começou a minha carreira oficial. Eu parei de trabalhar com outras coisas e foquei apenas na música. Hoje minha renda vem 90% da música. Não vou dizer para você que eu já estou no patamar onde eu quero estar, mas foi tirando a crença que não dá para viver de música que eu comecei a me movimentar para viver de música. O que não funcionou comigo, que também não vai funcionar com você. Você não mostrar o seu trabalho para outras pessoas não vai fazer você ser reconhecido. Você pode ser o melhor músico da sua cidade, mas se você não se divulgar, se você não se gravar, se você não postar foto, se você não falar sobre o seu trabalho para as outras pessoas, ninguém vai te conhecer como um músico. Então o primeiro ponto que eu queria falar aqui, para você que quer viver de música e ficou nesse vídeo até agora, você precisa se gravar e se divulgar. Não é apenas se gravar e jogar nas redes sociais, é mandar para as pessoas, é fazer arte sobre o seu trabalho e pedir para as pessoas também compartilharem, é pedir indicação, seja de alunos ou de qualquer outra pessoa que precisa do trabalho de música. Segundo ponto, toma cuidado também com os seus pensamentos. Em Hebreus 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. Se você ficar pensando e crendo que não vai dar certo, que você não vai conseguir, que não é possível viver de música, para você não será possível viver de música. E esse foi o meu erro, porque eu tinha tentado em apenas um dos nichos que a música serve, eu comecei a achar que não era possível viver de música. Então não dependa apenas das pessoas que te contratam para oferecer música para elas. Faça você o seu trabalho de música. Divulgue seu trabalho de música, mesmo de uma forma simples. Mostre que você quer viver da música. Tá bom. Então, quais são as formas de viver de música? E preste atenção, existem várias formas que você pode viver de música. Primeira forma, que pra mim foi a mais rápida de conquistar: dando aula. Você pode dar aula daquilo que você sabe para iniciantes, como aula de violão, de guitarra, baixo, teclado, canto e muito mais, saxofone, violino. O que você sabe tocar? O pouco que você sabe tocar, você pode compartilhar isso com outras pessoas e cobrar dessa pessoa um valor para você compartilhar isso. Pode criar um curso sobre música ou até mesmo uma mentoria. Pode criar um e-book falando sobre e-book. Eu tenho o e-book Como Tocar de Ouvido Achando o Tom da Música, tá? No link da descrição ou aparecendo aqui no card, ó. Tá aparecendo aqui no card. Pode clicar aí nesse e-book e adquira aí. Você pode cobrar para tocar nas igrejas, só que se divulgue, gente. Esse foi o meu problema com a banda Som da Alma. Eu parei de divulgar a banda Som da Alma. E se você quer sair da sua casa, do seu conforto, para você tocar em outras igrejas, não tem problema. Vai lá, pede R$100, R$150. Claro, sendo você um músico bom, né? Você pode tocar em casamentos, tocar em aniversários, pode tocar em bares ou restaurantes, se você acredita que não tem problema. Pode tocar em eventos corporativos, tocar em bandas de baile, ser um músico contratado por um cantor, pode fazer apresentação solo, pode fazer apresentações acústicas, pode fazer show com banda própria, você pode produzir músicas para artistas, pode fazer arranjos musicais, pode criar playbacks, pode gravar instrumentos em um home studio, pode trabalhar como músico de estúdio, você pode produzir o seu jingle, pode produzir trilhas sonoras, pode mixar as suas músicas, pode masterizar as suas músicas, você pode criar um canal no YouTube, criar conteúdo para o Instagram, conteúdo para o TikTok, pode fazer lives, pode criar uma comunidade de membros paga, pode vender cursos pela internet, pode fazer parcerias com outras marcas, você pode vender e-books, mentorias, packs de grooves, pode vender playbacks, pode vender presets de timbres, pode vender loops e samples, você pode compor músicas para outros artistas, pode receber direitos autorais, pode transcrever músicas, você pode trabalhar afinando instrumentos como piano, você também pode trabalhar como hold, pode trabalhar como técnico de banda e pode trabalhar com direção musical. Normalmente, os músicos que vivem da música não dependem apenas de um formato para viver da música. Por exemplo, no meu caso, eu dou aula individual, dou aula em grupo, atendo agenda, tenho aqui os meus produtos digitais que eu vendo e esses dias eu comecei a monetizar no YouTube. Só que de tudo isso que eu falei, você precisa divulgar o seu trabalho. Você precisa de network. Network é uma rede de relacionamento.
engajamento. São pessoas que vão te impulsionar, que vão te conectar com outras pessoas e assim você vai crescer. Primeira coisa, divulgando o seu trabalho. Se grava. Ai, mas eu tenho um celular ruim. Se grava com celular ruim. Ai, mas eu tenho uma webcam ruim. Se grava com webcam ruim. Olha os primeiros vídeos desse canal. Olha os primeiros vídeos que eu fiz a capela. Os vídeos a capela eu tava gravando numa webcam com uma imagem ruim. Muitos saiu o áudio ruim. Só começa. Para de colocar defeito nas coisas e começa com o que você tem. Começa hoje a se divulgar com as ferramentas que você tem. E enquanto você vai postando, você vai melhorando as suas coisas. Pessoal, se você gostou desse formato de vídeo, aperta o dedo no like aí e comenta muito, tá? Espero que esse vídeo tenha te ajudado a destravar, a sair da caixinha e começar a viver de música, tá bom? Qualquer coisa, me procura aí nos comentários, fala comigo que eu quero ajudar você também a crescer e a viver de música. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.